Se você vende no Mercado Livre e não sabe quanto sobra cada venda no seu bolso, este vídeo é para você. Eu vou te mostrar como calcular a sua margem real, quais são os custos que a maioria dos sellers ignora e isso pode estar custando muito dinheiro da sua operação. Mas siga até o final, que no fechamento eu vou te mostrar uma ferramenta que faz esse cálculo gratuitamente e automático para você. Deixa eu te contar uma situação que é mais comum do que parece. Um seller fatura R$200 mil por mês. Olha para o extrato do Mercado Livre e vê o dinheiro entrando e acha que está tudo indo bem. Mas no final do mês, quando ele vai fechar a operação, vai fechar o caixa, não sobra nada ou sobra muito menos daquilo que ele esperava. Mas como que isso acontece? Bom, isso acontece porque faturamento não é lucro. A diferença entre os dois é que nesse meio termo existe algo impactante chamado margem de contribuição. No Mercado Livre, ou até mesmo nos outros marketplaces, calcular a margem real tem as suas armadilhas, que a grande maioria dos sellers, infelizmente, caem sem perceber. Mas vem comigo que eu vou te mostrar quais são. Quando a gente fala de precificação com muitos sellers, é muito comum vir um assunto ali, né, que perpetua sobre esse tema, que é como formar o meu preço, quais são as informações, quais são os valores que eu devo agregar para fazer a minha precificação. A gente tem como referência muitos sellers que precificam com markup. Então o cara pega o valor do produto, o custo da mercadoria de forma simples e acrescenta um percentual em cima e considera isso como lucro. Então peguei o produto por R$100, coloquei R$80 ali como lucro, seria 80% de markup e eu considero esses R$80 o lucro da minha operação. Na verdade a gente sabe que na prática não é bem assim, né? Porque isso seria a famosa markup e muita gente ainda fala, não, eu tenho 120% de lucro. Pega o valor, coloca 120% e considera que o lucro da sua operação é de 120%. Isso está errado, né? Isso não existe 120% de lucro. Seria se você não tivesse tido nenhum custo de aquisição, não tivesse nenhum custo em relação à venda e ainda você fez R$120 do zero, né? Então é impossível isso acontecer, principalmente quando a gente fala de marketplace, que o Mercado Livre vai pegar um percentual desse faturamento e é sobre o faturamento, é sobre o valor de venda. Um erro que a gente vê muito comum também, os sellers fazendo precificação, analisando esses percentuais, a comissão do Mercado Livre, o próprio imposto e fazendo isso sobre o custo. Sendo que, na verdade, quando ele é descontado sobre o valor de venda, tá bom? Então nós vamos para a tela do computador, nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo de precificação e vamos mostrar como que nós consideramos o adequado você montar a precificação para o seu negócio, tá bom? Então, ó, eu tô aqui com o meu velho e grande amigo bloco de notas, que eu gosto muito de deixar as coisas aqui mais claras para a gente poder falar. O custo da mercadoria é um dos pilares, eu gosto de lembrar também que existem a incidência de alguns impostos e até mesmo o frete que podem incidir também na entrada, né? Então às vezes você vai pagar aí uma ST, você vai pagar um diferencial entre alíquotas entre os estados, se você compra de estados fora da onde está a tua operação, e você também deve considerar no custo da mercadoria, né? E aí nós temos essas possibilidades. Então acho que se a gente fechar um CMV aqui já completo com frete e qualquer imposto que você tenha tido na entrada, a gente pode falar de forma separada dos impostos de saída e o frete de saída, tá? Então é essa a linha de raciocínio que eu vou seguir aqui para a gente falar sobre precificação. Então o custo da mercadoria, os impostos inerentes, a taxa de comissão. Então no Mercado Livre eu vou pagar um percentual X se o anúncio for premium, vou pagar um percentual Y se o anúncio for clássico, enfim, tem o lance das exposições lá dentro do canal também. O frete, né? Não existe frete grátis, alguém vai pagar essa brincadeira. Então a gente tem aqui o frete de saída também e o custo operacional, que ele pode ser algo simples ali, que você pode pegar um rateio sobre o que você gasta de etiqueta, sulfite, plástico bolha e você fazer ali um rateio proporcional ao total de pedidos que você tem para você incluir na sua precificação. Ou você pode fazer algo até mais complexo, imagino que você deva ver isso até com a sua contabilidade, de que forma que você vai analisar o teu negócio, se você vai deixar para ver o Prolabore, a folha,
as despesas com aluguel, enfim, se você vai deixar para ver isso numa DRE depois, de uma forma mais aprofundada, ou se você também quer considerar isso na sua precificação. A questão é, o que você tiver de custos, você faz um rateio ali para você considerar o seu custo operacional, e aí você que decide aí o que fica melhor para a sua operação. Eu acho que não existe certo ou errado, existe aquilo que é factível ou não de ser aplicado no dia a dia, tá bom? De uma forma bem simples e bem tranquila aqui, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre essas diferenças de precificação e o que a gente considera impactante. Eu montei aqui um precificador manual, só para a gente poder fazer essas simulações, e eu vou deixar duas possibilidades. Essa da gente fazer a montagem do preço de venda, que a gente chama de baixo para cima, né? Então, considerando o custo da mercadoria, todas essas despesas, e a gente montar o que seria o meu preço de venda de acordo com aquela rentabilidade que eu quero para o meu negócio, e também vou simular se fosse ao contrário daquele exemplo que eu falei do seller que pega a mercadoria por R$100, adiciona 80% como markup e considera 80% como lucro. Nós vamos mostrar a diferença de como isso vai funcionar na prática, tá bom? Então eu estou simulando aqui um produto de R$100, um frete de 25 e R$3 de custo operacional, tá? Eu tenho 16% de comissão, 10% de imposto e 15% de margem de contribuição, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do imposto, que eu também gosto de conversar muito com os sellers em relação a isso, e um dias atrás o seller falou para mim, poxa, mas 10% de imposto é muito, porque o meu negócio hoje eu tô pagando ali 6, 7% no máximo, né? Eu chamei a atenção dele da seguinte forma, eu não acho certo ou errado, eu acho que você precisa ter essa visão, porque se você não tem essa informação, ela também pode ser impactante. Se você tiver, por exemplo, no regime tributário do Simples Nacional, onde quanto mais você vende, maior fica a sua carga tributária, né? Você vai subindo as faixas de faturamento do Simples Nacional, às vezes o fato de você usar na sua precificação um percentual menor, que talvez até seria o adequado ali para o teu momento, para você conseguir escalar, ok. Mas acho que você deve estar ciente que o seu percentual vai aumentar e logo, ou você vai estar tirando da sua margem, ou você pode até estar vendendo no prejuízo porque você está considerando uma alíquota menor do que de fato você está pagando lá na apuração do seu imposto. Então, só tomar cuidado em relação a isso, de você não usar um percentual menor na sua precificação e depois você ter esse problema aí, seja de competitividade, né, porque você está usando um percentual menor na precificação, logo você está mais competitivo, mas na hora que você sobe também na prática lá a apuração do teu imposto, você também vai deixar de ser competitivo, então você precisa balizar esse ponto, tá bom? Em relação ao lucro, né, a margem de contribuição, né, eu acho que não existe a margem correta, existe uma margem mínima quando você conversa com a contabilidade, quando você conversa com profissionais, com contadores, existem ali uma margem mínima que você precisa ter para manter o teu negócio saudável. Então aqui eu não vou falar se 15 é pouco, é muito, é saudável, não é, porque aqui é um exercício, é para a gente poder falar sobre o processo. Acho que depende muito da sua categoria, depende muito de que forma você adquire os seus produtos, se é produto de revenda, se é uma marca própria, se é importação, enfim, eu acho que tudo isso vai variar e vai fazer com que você possa ter uma margem menor ou uma margem maior. O correto é, quanto maior a sua margem, menor o esforço que você precisa fazer para o teu negócio crescer e para o teu giro aí, né, da sua operação ser bacana, ser interessante. Mas a gente sabe também que quanto maior a margem, a gente acaba sendo menos competitivo e a gente pode ser que a gente também tenha problema aí no fluxo de caixa. Como exercício, a gente vai usar 15% de margem de contribuição para a gente poder falar sobre o mínimo viável ali de uma precificação, tá bom? Então, se eu comprei esse produto a R$100 e eu tenho todas essas informações aqui relacionadas à precificação, eu cheguei num preço de venda de R$216,95. Olha só, se eu pagar vendendo por R$216,95, se eu pagar 16 de comissão, 10 de imposto e pagar esses custos aqui, eu passo a ter os meus 15% de margem de contribuição dentro desta venda, tá bom? Se a gente for comparar com aquela visão de, olha só, então eu tô trocando 15 por 80, né? Então, se eu usar aquela visão de pegar o custo da minha mercadoria, colocar 80% em cima e considerar isso o meu lucro, na verdade, se eu vender esse produto por R$180, com as mesmas despesas ali e os processos de
de venda, né, de comissão e imposto, na verdade a minha margem de contribuição é 2,89 e não 15%, né? Se a gente fizer aqui uma continha rápida, esse daqui vezes isso daqui, essa venda me deu uma rentabilidade de R$ 32,00, sendo que isso daqui teria me dado uma rentabilidade de R$ 5,20 para o meu caixa. Então, essa venda aqui contribuiu para o meu caixa em R$ 32,00 e essa daqui teria contribuído em R$ 5,20, tá bom? Então, a gente tá falando sobre esses temas, tá falando sobre esses tópicos para a gente entender a importância de cada um desses pilares na hora de fazer a precificação. Para fechar, eu vou até fazer uma simulação rápida aqui relacionado à promoção, né? Então eu precifiquei por R$ 216,95, tá bom? Só que eu fui lá no Mercado Livre, apareceu lá para mim uma promoção, eu apliquei uma promoção de 15%. Então fiz uma simulação aqui para mostrar para vocês também que se eu baixar 15% do meu preço, na verdade eu estou baixando 10,41 da minha margem de contribuição, que aí eu saio com uma margem de 15 para uma margem de 4,59. Vamos fazer a mesma simulação com aqueles 80% de margem, só para a gente entender quanto que dá? Vou fazer na unha aqui, ó, 180 menos 15%, eu estaria vendendo por R$ 153,00. Olha só para onde que vai a minha margem de contribuição. Nesse caso aqui eu perdi R$ 14,78, ou seja, eu estou pagando para vender. A cada venda que eu faço de R$ 153,00, eu estou tirando do meu caixa R$ 14,78. Então, essa explicação, esse exercício, está aqui para a gente ver a formatação adequada que você deve fazer a precificação do seu negócio. O erro mais comum que eu vejo entre os sellers é usar a mesma base de precificação para todos os produtos. Muitas das vezes considera ali um percentual de comissão, um valor de frete, sendo que na verdade cada produto pode ter uma variação ali entre a comissão. Às vezes se você anuncia no Premium, anuncia no Clássico, a medida do produto, o peso pode variar, o valor do frete. Muitas coisas vão fazer com que o preço do teu anúncio precise ser X ou Y de acordo com os custos que você tem equivalente ao produto. Cada produto, por exemplo, tem um nível de competitividade diferente no catálogo. Então, às vezes, usar a mesma base de precificação para todos os produtos pode fazer com que você fique não competitivo e possa fazer com que você perca mercado por causa disso. Para mim, uma precificação profissional não é aquela precificação fixa que você coloca e esquece. Precificação é uma variável que precisa ser analisada, monitorada o tempo todo, porque os custos mudam, a concorrência muda, as promoções mudam e quem não acompanha isso sempre está reagindo tarde. Mas eu sei o que você está pensando, eu concordo com você. Fazer toda essa precificação, buscar todos esses custos, levantar todas essas informações para fazer uma precificação manual é inviável. Para quem tem dezenas, centenas, milhares de anúncios, eu concordo com você, é impossível. Por isso que aqui no Margex nós desenvolvemos uma planilha gratuita para você precificar no Mercado Livre de forma correta. Ela conecta a sua conta e busca essas informações para você fazer o cálculo corretamente dos seus anúncios. Essa planilha vai mostrar sua margem real. Ela vai considerar todos esses custos que eu venho falando dentro desse vídeo e deixar tudo isso de forma clara na sua planilha de precificação. Olha, verde significa saudável, amarelo significa atenção e vermelho significa prejuízo. Com essa ferramenta, você bate o olho e você já sabe onde você está perdendo dinheiro. O link está aqui na descrição, é gratuita, sem cadastro, sem precisar colocar cartão de crédito. Você manda uma mensagem no WhatsApp e você recebe na hora. E se você quiser dar um passo além desse e ter uma ferramenta que te ajuda a fazer uma precificação automática, isso mesmo, muda os teus preços lá dentro do Mercado Livre, ativando promoções, fazendo você ganhar catálogo com uma inteligência muito legal, conheça o Margex. Eu também vou deixar o link aqui na descrição. E como um segundo bônus, eu vou te dar 7 dias para você testar gratuitamente. Se esse conteúdo foi útil para você, já segue a gente aqui no nosso canal, porque toda semana a gente está postando conteúdos sobre precificação, margem, crescimento e profissionalismo de operações
para você de forma gratuita aqui, tá bom? Já segue agora aí que vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Até logo!